TC News. Seu resultado é nossa marca. Olá, olá, muito bom dia para você, ouvinte e espectador aqui da TC News. São 7h31 e está começando mais uma edição do seu Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga nesta sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Um sextou que vai ser temperado pelo IBCBR aqui no Brasil, então a primeira leitura prévia, digamos assim, do PIB brasileiro vai ser divulgado pelo Banco Central mais tarde às 9 horas, mas a gente também tem outros assuntos para falar. Afinal de contas, hoje nós temos alguns Fed Boys no nosso radar, também temos repercussão das falas de Haddad, Tebet e Lula do dia de ontem, que já fizeram preço, e vamos ver o que elas vão fazer de preço hoje também, considerando que já a gente vai ter também uma reunião fechada do Haddad com representantes do setor bancário. Pois é, mais uma reunião fechada depois da última semana que gerou todo o estresse. Vamos ver se agora vai aliviar ainda mais, como a gente já viu ontem acontecendo. Afinal de contas, deu uma alinhada no discurso, né? Tanto o Haddad quanto a Simone Tebet falando em corte de gastos. Olha só que reviravolta, né? E o Lula lá no exterior, mais uma vez falando que o Haddad é um ministro extraordinário e descartando a possibilidade de tirá-lo do cargo. Tudo isso ajudou a Bolsa, não só a Bolsa, não exatamente a Bolsa, né, mas os juros a darem uma boa desestressada. Ajudou também a questão do dólar, que depois de várias altas seguidas voltou a cair ontem. E isso tudo a gente vai falar daqui a pouco com mais detalhes. Mas é claro, também vamos falar sobre a situação lá nos Estados Unidos. Novas altas recordes, né? Novos pontos recordes de fechamento pro S&P e pro Nasdaq. Só o Dow Jones que ficou meio para trás. Mas tudo isso e muito mais a gente vai falar daqui a pouco aqui na nossa programação, em especial aqui no Esquenta do Mercado também. E você tá mais do que convidado para participar com a gente. Só mandar sua mensagem lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 937261318. Já tô aqui de olho nas pessoas que estão mandando mensagem pra gente. E você também interage conosco pela nossa transmissão no YouTube. Inclusive, deixa eu dar uma olhada no pessoal que já está por aqui, já tá deixando o like para mostrar o apoio pro nosso conteúdo, também se inscrevendo aqui no canal do TC para não perder nenhuma das nossas novidades. E quem tá mandando mensagem já é o Rodrigo Milan, também o Roberto Berzotti, quem mais? O Maicon Barros também tá conosco, o Tony Trader, todo mundo mandando mensagem pra nós e respondendo a nossa enquete, que acabou de ir ao ar, e você pode responder pra gente o que você acredita. Você acredita que a agenda de corte de gastos no governo, sim, o cenário mudou? Você acredita que vai acontecer essa agenda de cortes? Ou seja, o cenário mudou? Talvez agora há mais chances disso acontecer ou não, os cortes não vão vir. Bom, vamos ver o que a nossa audiência diz até o momento, e você pode votar lá na nossa enquete no chat do YouTube e mandar um abraço pra gente, mandar sua mensagem como o Savan Fará já tá mandando aqui, o Ricardo Toelho também, o Ascânio Merrig, o Moisés Simplício, também é o Renato Santana que acabou de mandar bom dia pra você também, todo mundo já mandando o seu alô aqui pra nossa transmissão. Enquanto você responde a nossa enquete, eu te trago os destaques do programa de hoje. Haddad fala em ritmo mais intenso na agenda de corte de gastos após pressão do mercado e faz dólar recuar. Lula rebate rumores sobre desgaste de Haddad e chama ministro de extraordinário. É hora de estender a mão a Haddad, o fiscal não pode mais derreter, é o que diz o presidente da Febraban. E mercado se mobiliza para evitar cobrança de impostos em fundos. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Esquenta do Mercado. TC News. Seu resultado é nossa marca. 7h34, vai virar 35 e está na hora de chamar o nosso contribuidor do dia, cumprimentando nosso querido Jorge Souto, que já está na ponta da conexão. Fala, Jorge, muito bom dia para você. Bom, com você a gente foca muito no cenário exterior, mas o que teve de novela aqui no doméstico não tá escrito. Mas aquele negócio, né? A novela daqui traz uma dinâmica pra cá muito única. Um descolamento do exterior, e no nosso caso o descolamento do exterior não é exatamente positivo, porque lá não para de subir, Jorge. Muito bom dia pra você.
Pessoal, bom dia. Aqui é realmente, eu sempre brinco com o pessoal, né, que operar Brasil é para os heróis, né? Porque realmente essa camada de instabilidade aí que é adicionada quando você trada Brasil, ela é uma camada complicada e muito irracional, né? Porque é muito focada na parte política. Mas a gente teve aí no cenário externo uma semana muito boa no final, né? A gente teve um CPI que veio abaixo, o FOMC ele veio, o dot plot ele veio mais rock, mas o discurso foi um discurso neutro. Eu até falei aqui algumas vezes que eu achava que ia ter corte em julho, porque os dados estavam começando a piorar muito. Está sendo confirmado, né? A gente teve o CPI mais fraco, o PPI veio muito mais fraco. A gente teve Jobless que veio ontem também mais alto, principalmente Continuing Claims, que é a parte pior, né, do dado, porque são os pedidos contínuos de seguro-desemprego. Mas mesmo assim o FOMC ele veio mais, né? Todo mundo está esperando algo dovish, porque a última reunião foi dovish, e veio rock para neutro, né? Vamos colocar assim, porque teve o dot plot ali que foi um pouco mais rock. Mas eu acho que isso não muda a trajetória aqui. Eu acho que de fato ficou mais difícil o corte em julho, porque uma coisa que esse FOMC, que o Fed, né, tem feito muito, ele de há vários anos para cá, ele tem telegrafado muito o que ele vai fazer. Então eu acho que não vai querer tentar fazer alguma coisa no susto. O que ele pode fazer para ainda ter um corte de julho, ele começaria agora, né, dado que a gente teve o PPI mais fraco, talvez esperar mais algum outro dado, ele através dessas falas que a gente vê durante, né, as semanas dos dirigentes do FOMC, começar a falar em corte. Enquanto eu não ver isso, eu acho que não, de fato não vai ter um corte de julho, vai ser um corte em setembro, mas os dados aí estão dando suporte a um corte até setembro, né, o quanto antes, porque os dados estão se deteriorando muito rápido. E aí você corre o risco de deixar de estar numa situação de soft landing, que é o que a gente está hoje, para entrar numa situação de hard landing. E eu acho que eles não querem entrar numa situação de hard landing. Então, eu acho que vindo dados aí que corroborem, muito difícil que a gente não veja entre julho e setembro um corte com umas chances maiores para setembro, né? Perfeito, Jorge. Bom, você trouxe aí alguns pontos de economia americana, de dados americanos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Afinal de contas, ontem o PPI vindo em deflação, que não era o esperado no mercado. O mercado esperava ainda uma aceleração. Claro que uma desaceleração em relação à alta do mês anterior, mas esperava ainda uma aceleração. Veio uma deflação no caso. Então, ajuda a corroborar com o CPI que veio na quarta-feira e a gente já começa a tentar ter alguma noção, a partir desses dados de CPI e PPI, sobre o próximo PCI, né? Afinal de contas, o que vai vir do PCI, o que tem que vir no PCI para dar ainda mais confiança pro Fed começar a cortar os juros o mais cedo possível. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Antes, só vamos dar uma olhada na agenda do dia de hoje. Afinal de contas, não é uma agenda muito lotada, porém tem alguns eventos bastante relevantes. Começando às 9 horas da manhã, a gente já vai ter uma leitura de atividade brasileira. O IBCBR, considerado a prévia do PIB, né, vai ser divulgada pelo Banco Central Brasileiro, vai sair às 9 horas da manhã, portanto. Mais tarde, ou no mesmo horário, melhor dizendo, a pesquisa industrial do IBGE, a pesquisa industrial regional vai ser divulgada, também referente ao mês de abril, esses dois dados aí, fechado? 9h30 da manhã, aí tem dado nos Estados Unidos preços de importação e exportação, né? O índice de preços de exportação e importação do mês de maio vai ser divulgado naquele horário. Depois, no mesmo horário, na verdade, a gente vai ter mais dois eventos. Primeiro, falas de autoridades, no caso do Haddad. Ele não vai falar publicamente, vai ser uma reunião privada, mas com representantes do setor bancário, incluindo o presidente da Febraban, que a gente estava até colocando na nossa manchete, o Isaac Sidney. Ele e vários outros representantes dos principais bancos brasileiros vão se reunir com o Haddad no dia de hoje. O que vai sair dessa reunião? Será que vai ter vazamento de novo, hein, ministro? O ministro reclamou do vazamento da última vez que ele falou de forma privada com o mercado, não gostou muito, mas e aí?
Vamos ver o que vai sair dessa reunião, se vai ter algum vazamento. A gente vai ficar muito de olho, principalmente a partir deste horário. Qualquer vazamento que mexa muito com o mercado, a gente sabe que pode ter uma suspeita de fala do Haddad. E aí a gente vai apurar aqui no Paralelo para trazer informação para você. No mesmo horário, a Loretta Mester vai falar. Essa sim, dirigente do Federal Reserve. E reforçando, né? O Jorge acabou de falar da importância dessas falas, inclusive do teor dessas falas. Se começar a falar, né, os dirigentes começarem a falar, talvez em corte de juros já, pode ser que volte a encorpar, pelo menos na visão do Jorge, essa tese de talvez começar a cortar os juros já em julho, apesar de não ser o cenário base de uma boa parte do mercado. Mas vamos ficar de olho nessas falas. A Loretta Mester inaugura os trabalhos falando 9h30 e às 2h15, então ela tem 2 falas marcadas para hoje. Austan Gusby vai falar às 3 e a Lisa Cook às 8 da noite. Indo para a segunda coluna, 11 horas da manhã, a gente tem vários dados da Universidade de Michigan sendo divulgados, né? A confiança do consumidor, percepção econômica e de condições atuais da Universidade de Michigan vão ser divulgadas. É a prévia já do mês de junho. Então, uma situação bem mais aquecida, né? Uma leitura bem mais aquecida. 2 horas da tarde tem a contagem de sondas Baker Hughes. Toda sexta-feira tem petróleo no radar, portanto. E 2h30 da tarde tem fala da presidente do BCE, Christine Lagarde. Então, vários eventos para falar, pra gente comentar, né, Jorge? Em especial, falas de autoridades, como é o caso dos Fed Boys, tem 3 hoje, com 4 falas, obviamente Loretta Mester fala 2 vezes, e também a presidente do BCE, mas também tem alguns outros dados relevantes e pesquisa de percepção econômica por parte da Universidade de Michigan, e o mercado tem precificado sim essa percepção econômica. Acho que Michigan vai ser importante, e obviamente as falas do Fed, do pessoal do FOMC, do Fed FOMC, passa a ser destaque aí, né, porque ficou uma situação peculiar em que eu acho que o FOMC ele tentou falar assim, ó, não quero ancorar expectativas aqui e colocar um dot plot mais brando, que eu acho que faz sentido, e o mercado, na reunião passada, sem ser da semana anterior, o mercado estava numa situação muito delicada ali, e acho que o FOMC veio para resgatar, né? Nesse caso atual, os mercados estão ok. Não estão muito hot, mas estão ok. Então eles foram num tom mais, não, ó, não vamos tentar ancorar alguma coisa muito mais baixa aqui. Só que, aquela ironia, né? À medida que eles estavam fazendo isso, a gente começou a ter dados mais fracos, né? Bem mais fracos. Em termos principalmente de inflação, dado de emprego, o jobless ainda é um data ponto meio que único, né? Os dados privados de vagas de trabalho vêm muito fracos, o payroll vem mais forte, mas com a qualidade muito ruim, muito trabalho part-time, queda de trabalho full-time e muito trabalho para imigrante, menos para nativos americanos, né? Que é no final quem vota. Então, por isso que a percepção da classe média americana acaba sendo muito ruim atualmente, né? Várias pesquisas mostram isso. Então, essa dicotomia que a gente tem aqui agora, como é que o mercado vai achar uma saída para isso? 2 coisas, olhar dado mais, vai precificar mais dado, e vai também tentar achar alguma dica nas falas do pessoal do Fed. Eu acho que a fala do pessoal do Fed, pelo menos no momento, vai continuar ainda sendo o padrão, né? E aí, se de fato os dados continuarem vindo, dando suporte a cortes mais no curto prazo, talvez a gente veja uma mudança, e eles falando que vem cortes, né, nas reuniões seguintes, alguma coisa ainda meio, né, sem ancorar alguma coisa, que é dessa forma que eles fazem. Se eles ancorarem, aparecerem e falam, não, acho que em julho vai ter que cortar porque os dados estão ficando mais fortes, é porque vai acontecer, né? É difícil eles ancorarem assim de uma forma muito contundente e não ocorrer, porque isso aí traz volatilidade do mercado, e essa questão de usar forward guidance, de tentar, né, sempre telegrafar o que você vai fazer, acabou se tornando uma arma importante aí para os bancos centrais. Perfeito, Jorge. Bom, eu ainda quero falar com você sobre um ponto bastante relevante, né? Afinal de contas, durante a madrugada saiu a decisão de juros do Banco do Japão e, basicamente, o BC japonês manteve o juro estável e também antecipou que pode reduzir as compras mensais dos títulos do governo nessa reunião de julho.
no passo em direção ao aperto quantitativo. Qual o impacto que você acha que isso vai ter na relação do dólar no geral, mas também nas criptos em específico? Qual que é a relação que você está enxergando dessa decisão do Banco Central japonês? Eu acho que a decisão ela vai ser mais neutra. Ele não falou de valores, né? Uma coisa é fato, ele está tentando fazer um quantitative tightening. Uma coisa que o Japão não consegue definitivamente é subir os juros, né? Uhum. Porque isso implicaria ele tem mais de 200% de dívida PIB, relação dívida PIB. Então você subir qualquer coisa de juros, da taxa de juros, ele acaba sendo gerando o Japão tem uma situação diferente dos Estados Unidos, que ele tem vários superávites, mas você acaba tendo um problema que você vai diminuir esses superávites e pode eventualmente levar a um déficit. E aí o Japão não é os Estados Unidos, né, não tem o dólar, então ficaria numa situação mais difícil. Então, subir os juros é mais difícil. Ele está tentando fazer com que o mercado suba os juros com essa diminuição na compra dos bonds japoneses. Vamos ver. Eu acho que foi muito, como é que chama? Ficou sem uma direção muito clara, né? Que a direção até tem, mas ficou sem parâmetros muito claros de como isso será feito. Porque a gente não tem qual será a diminuição, como é que isso vai ser feito, se vai ser todas as compras que eles fazem, ou se vai ser determinadas compras que ele faz no mês. A gente não sabe disso ainda. Então, eu acho que ele está tentando comprar tempo ali. Porque eu acho que eles querem que os Estados Unidos comece a baixar juros, porque o diferencial de juros cai, a moeda está apanhando muito. Mas a moeda desvalorizar para eles é bom, porque eles já estão acabando. O Japão é um exportador muito grande. Então, eles estão tendo um superávit de exportação bem maior, né, depois dessa desvalorização do ien. Então, eu acho que eles não estão com muita pressa de fazer isso, né? Querendo ou não, eles fizeram um quantitative easing de mais de 10 anos, né? Eu acho que o tightening também vai demorar muito tempo de ser feito. Eles vão, né, aquela paciência japonesa, né? O modo como a cultura japonesa eles são muito pacientes e vão fazendo ali, né, o que é necessário durante vários anos. Então, aqui, eu acho que no quantitative tightening não vai ser diferente. Haja paciência japonesa, não só para os japoneses, né, mas também para os comprados na bolsa, porque, meu amigo, vamos lá então, 7 horas e 48 minutos, vamos pagar então o fechamento de ontem aqui no Brasil, foi um fechamento novamente negativo. Pois é, porque a gente olha e fala, putz, o Haddad falou que vai realmente cortar gastos, a Simone Tebet também falou em cortar gastos, o Lula deu um aceno pro Haddad, falou que ele era extraordinário, a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco no noticiário. Mas mesmo assim a bolsa não subiu. Então, mas o grande ponto é, a curva de juros deu uma boa desidratada no estresse e o dólar também caiu pela primeira vez em 4 pregões. Né, depois de 4 pregões de alta consecutiva, teve a primeira queda do dólar. E foi uma queda significativa de 0,68%. O dólar futuro fechou em R$ 5,374, depois de já ter superado os 5,40, né, no pregão anterior. Então, deu uma boa aliviada no geral aqui na situação do mercado brasileiro. Mas o Ibovespa fechou em queda de 0,31% aos 119.567 pontos. Vamos ver se agora o Ibov vai ter alguma força para dar uma escalada, né? Tentar subir um pouco, fechar no positivo. O Indifut teve uma queda menor do que o Ibovespa à vista, fechou em 0,20% de recuo aos 121.400 pontos. E a curva de juros desidratou em média 12 pontos base em toda a extensão. Vamos ver se com esse alívio aí na ponta dos juros, isso vai ajudar a fazer o Ibovespa voltar a subir. Ontem o que pesou muito foi a Petrobras, tá? Esse que foi o grande ponto. A Petrobras, ela caiu, né? Tanto o PT3 quanto... A gente teve aqui, portanto, a Petrobras, né, os dois papéis caíram, Petri3 caiu 1,31% e Petri4 1,01%, e deram uma boa contrabalanceada dessa alta de mais de 1% da Vale, né? Então a gente teve na ponta negativa, os que mais caíram, MRV, teve queda de 4,48%, R$ 6,61, você tá vendo aí na tela.
Vamo 3 recuou 4,43% e Pets 3 fechou o pódio dos vendidos com 3,43% de queda. B3 também recuou 3,08% e B3 tem um certo peso sim na composição do Ibovespa e acabou pesando também, tirou 100 pontos basicamente do Ibov no dia de ontem. E Rede 3 localiza fechando o top 5 dos vendidos, caindo 2,05%, está vendo aí na tela os preços de fechamento inclusive. Na outra ponta, Raizen chamou a atenção, avançou 4,87%, 2,80 foi o preço de fechamento. Pecar 3 teve alta de 3,45%, R$3 cravados no fechamento. E CSN Mineração, a gente teve a Vale subindo, né? Dentro do quarteto de ferro, basicamente só Gerdau que caiu, 0,23%, CSN até caiu também, né, 0,08%, mas dá pra dizer que ficou mais próximo da estabilidade. Mas Semin, né, CSN Mineração, essa teve uma alta significativa de 3,31%, fechou em 4,99, inclusive máxima intradiária. Braskem ficou em quarto lugar das maiores altas, 2,68%, e TOTUS teve avanço de 2,03%. Fechado? Bom, agora vamos para o noticiário em si. Eu vou até compartilhar minha tela aqui com vocês e mostrar o que fez preço ontem e pode continuar fazendo preço hoje. Primeiro, Haddad falando em ritmo mais intenso na agenda de corte de gastos depois da pressão no mercado. Pois é, essa foi a declaração que ele deu ao lado de Simone Tebet, ministra do Planejamento. Segundo o ministro da Fazenda, haverá uma revisão ampla, geral e irrestrita do que pode ser feito. Basicamente, teve o Haddad falando justamente dessa agenda de cortes, de adotar um ritmo mais intenso nesse sentido, e a Simone Tebet corroborando com isso, falando que já foram aplicados vários planos A, B, C, D, né? Ela fez essa piada com o alfabeto inteiro, basicamente, para tentar aumentar a arrecadação sem aumentar em si a tributação, a taxa ou o volume de tributos, né, pagos pela população, e que agora chegou a hora de ir para os planos A, B, C, D, E, F e o alfabeto inteiro para cortes de juros. Basicamente tem uma avenida aberta inteira neste sentido. Esse discurso alinhado deu uma boa aliviada. A gente chegou a pagar aqui na TC News um áudio, né, do Haddad já falando isso durante ali a hora do almoço, né? A gente pagou essa informação e aí veio essa fala conjunta, né, dos dois, tanto o ministro da Fazenda quanto a ministra do Planejamento e Orçamento, falando sobre esse corte de juros, e acabou dando uma boa baixada nas tensões no mercado. Complementando isso, também teve o Lula falando com o mercado, ele que rebateu rumores sobre um desgaste do Haddad, uma fritura do Haddad. Ele falou que não, que o Haddad é um extraordinário ministro. Abre aspas então pro Lula. Todo ministro da Fazenda, desde que eu me conheço por gente, vira o centro dos debates quando a coisa dá certo e quando a coisa não dá certo. E falando com os jornalistas em Genebra, portanto. E aí tá aí o Lula, né, dando um aceno pro Haddad quando se havia, né, esse boato de que estaria havendo, né, uma fritura dentro do governo, também com algumas declarações, né, por parte da Gleisi Hoffmann em especial, que ela é presidente do PT, tem um antagonismo com relação ao grupo do Haddad dentro do governo, né? Ela tá mais olhando para a parte mais ideológica do governo. Tem dois grupos, basicamente, de apoio ao Lula. Tem a parte do Haddad e tem o grupo do Rui Costa, da Gleisi Hoffmann, que estão basicamente em embate direto ali, né? O Haddad tentando achar um equilíbrio fiscal maior e o outro grupo tentando justamente o contrário, né? Buscando um maior investimento público, né? Um incentivo maior à economia, enquanto o Haddad está querendo fazer esse equilíbrio fiscal, cortar gastos, como ele deixou bem claro isso no dia de ontem. Mas, pelo jeito, o Lula não tem nenhuma intenção, pelo menos foi o que ele falou aos jornalistas, né? De efetivamente tirar o Haddad do cargo, diz que isso está fora de questão. Então, tudo isso ajudou a dar uma boa amenizada nas tensões que o mercado estava passando, né? Justamente porque essa era uma grande especulação. Tipo, será que o Haddad vai cair? Será que ele vai continuar? Principalmente depois da piada que ele fez na semana passada. Bom, aí essas falas do Lula ajudaram a dar uma amenizada nas tensões, digamos assim. E aí tem este outro ponto aqui bastante relevante, né? Que é a questão justamente da compensação da desoneração. Eu vou passar para este ponto daqui a pouco, só quero passar para isso aqui.
Porque, afinal de contas, hoje o Haddad vai se reunir com representantes do setor bancário e também com o Isaac Sidney, que é o presidente da Febraban, e foi isso que ele disse. É hora de estender a mão ao Haddad e o fiscal não pode mais derreter. Presidente da Federação Brasileira de Bancos, né? Falando que afirma que o ajuste fiscal pelo lado das receitas colapsou e ele e outros representantes de bancos se reúnem, portanto, com o ministro da Fazenda nesta sexta-feira aqui em São Paulo. Aqui a aspa do Isaac Sidney. É nítido que a agenda de ajuste fiscal pelo lado das receitas e do aumento da carga tributária colapsou. O pessimismo e os ruídos têm crescido rapidamente, como podemos ver nos preços dos ativos, como a forte alta do dólar, a queda da bolsa e o preço dos juros futuros. Então, ele já fez essa leitura, que é basicamente a leitura que o mercado inteiro já fez, e parece que o governo está começando a enxergar isso também, ou pelo menos a área da Tebet e do Haddad, quando eles falaram ontem que está na hora de buscar uma agenda mais intensa de corte de gastos, né? E depois do Lula já ter falado no evento lá no FII Properties, né? Com investidores, principalmente do Oriente Médio, falando que queria não comprometer os investimentos públicos. Leia-se, não quero cortar gastos. Quando o Haddad e a Tebet, os dois juntos, falam nisso, aí tem esse debate para ver quem que vai ser o vencedor, né? Ou para quem que o Lula vai olhar. Se vai olhar mais pro lado do Haddad com essa maior responsabilidade fiscal, busca de corte de gastos e melhorar o investimento público em geral, né? Melhorar a eficiência dos gastos públicos, ou se vai olhar mais pro lado do Rui Costa. E aí vai ter essa conversa, né, do Haddad com os líderes do setor de bancos, e tem o presidente da Febraban defendendo o Haddad, né? Vamos ver o que vai sair dessa reunião no dia de hoje. Agora a gente volta para cá, medidas do Senado para compensar a desoneração. Lembra que a gente falou ontem que o Pacheco estava querendo assumir esse protagonismo de achar uma solução para a renúncia fiscal da desoneração da folha de pagamentos e que tinha achado várias alternativas? Pois é, fez-se esse estudo com relação a essas medidas propostas pelo Senado. Vai ser suficiente? Aparentemente não, porque somam 17 bilhões, que é bem abaixo do que quer a Fazenda. Segundo a XP Investimentos, esse estudo foi da XP, 6 medidas anunciadas pelo Senado chegariam a 16,9 bilhões de reais, abaixo dos 26,3 bilhões pretendidos pela pasta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ai, né? Vamos ver se vai ter alguma solução concreta para isso, né? Porque 26 bi, tem que achar esses 10 bi que estão faltando aí. De onde que vai tirar esses 10 bi? O Senado já achou 17. Agora vamos ver se o Senado vai achar os outros 10 bi ou se vai ter algum esforço aí por parte do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento em si. Fechado? Muito bem, são 7h58. Eu quero falar com você, Jorge, sobre isso aqui. Afinal de contas, você é o nosso especialista de cripto. E eu quero falar com você sobre os ETFs de Ethereum. E a SEC deu uma breve resposta pra gente ontem, né? Falando que esses ETFs devem ser aprovados ainda no verão americano. Pra você que não sabe, verão americano vai até o final do nosso inverno. Então, até ali a meados do segundo semestre deve sair. Você acha que sai mesmo, Jorge? Qual que deve ser a reação do mercado a este fato que é iminente? Seu destaque final, por favor. Não, que vai sair é um fato. Isso aí não tem mais volta depois que eles aprovaram 19Bs. Quando o pessoal fala de verão nos Estados Unidos, eles falam ali de junho, de agora até final de agosto, né? Apesar de ir até meio de setembro. Eu acho que vai acontecer, de fato, dentro desse prazo. Provavelmente ali em julho, eu for chutar algum momento de julho. E eu acho que a reação vai ser positiva, porque terão fluxos aí de dinheiro novo para o Ethereum. Eu acho que o fluxo vai ficar entre 20% a 30% do que foi o fluxo para o Bitcoin. Então, isso ajuda, né, a suportar preço no segundo maior ativo, consequentemente. Eu acho que vai ser um efeito muito positivo para o mercado, mas temos que esperar aí os S1 serem aprovados, né? Pode ser a qualquer momento, mas eu acho que vai ser ali por volta de julho. Já está precificado pelo mercado, Jorge?
Eu acho que não. O mercado continua engraçado, que apesar do trade ser tão óbvio, o mercado continua sendo muito cético. Tá lembrando um trade do BTC, que era muito óbvio que ia subir, mas o mercado ficou cético até, né, até de fato o negócio ocorrer e começar a ter fluxo, e aí o mercado subiu. Aqueles mistérios do mercado, né? Um trade tão fácil que vão deixar passar novamente. Jorge Souto participando aqui com a gente no Esquenta. Jorge, muito obrigado pela sua participação, como sempre. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. TC News. Seu resultado é nossa marca.